Estamos ao vivo. Olá, boa noite. Vamos chamar nossa convidada. A gente está ao vivo aqui. Primeira live. Quero dar as boas-vindas para você que começou a seguir a gente aí. Nosso propósito é chamar os pais, chamar essa geração de pais para a responsabilidade e a missão da paternidade nesses dias, nos últimos dias, nos dias que antecedem a volta de Jesus. E a gente vai falar de diversos assuntos, né? E como, só para vocês terem uma ideia, a gente está começando a fazer um pano de fundo, né, sobre a nossa história, a história da nossa família. Então, eu coloquei uma certa linha do tempo aí, contando os processos que a gente viveu, né, como mãe, os nossos filhos. E a questão do TDAH faz parte da nossa vivência e é algo que a gente tem que compartilhar, que ajudar, que orientar os pais, as famílias que têm tido dificuldades nessa área, né? Então, a gente combinou aí com essa amiga querida que é a Isabel. Vou estar chamando ela. Bel, vou te convidar aqui, tá? Olá, boa noite, meu amor. Estão me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Também. Olha, seja bem-vinda. Ai, obrigada, gente. Que gostoso. Sempre uma emoção, né? Primeira live, a gente não esquece, né? Primeira, né? É tranquilo. Eu falei que é uma conversa entre amigas, né? Não tem segredo. Aí, só que algumas pessoas vão participar com a gente, né? E aí, a gente vai compartilhando aí a nossa trajetória, né? Eu creio que vai abençoar bastante gente. Oi, Ju, tudo bem? Bem-vinda. Gente, vai guardando aí as perguntas conforme a gente for conversando, porque daí depois no final a gente pode fazer aí como fala, um ping-pong, né? As perguntas a gente vai respondendo, a Isabel responde, tá? Então eu queria que você se apresentasse, Bel. Bel para os íntimos, né? Exatamente. É a Isabel, mãe de quem? Qual que é aí a sua... Bom, eu sou a Isabel, Bel para os íntimos, né? Sou casada com o Fernando já há 23 anos. Tenho 3 filhas meninas. Tenho a Isabela, de 21 anos, a Gabi, de 10 e a Manu, de 7 anos. A minha formação, eu sou psicopedagoga, lecionei durante 15 anos e atualmente não trabalho mais na área da educação, eu trabalho com tecnologia, né? Mas eu não trabalho mais, a educação continua em mim, né? Porque nós que somos mães, a gente tem um pouquinho de tudo. Um pouquinho de professora, de psicóloga, de fono. Então, ainda continuo aí atenta a todas as coisas aí que são pertinentes, né? Na vida dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos, né? Isso é muito importante para que nós possamos ajudá-los, né? Verdade, mãe é um pouco de tudo, né? É enfermeira, é médica, professor, não importa a formação, você tem que dar um jeito. A gente só não tem o CRM, entendeu? É verdade, não, mas estamos aprovados. Exatamente. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha história com a Bel, né? A importância que ela teve na minha vida. Assim. Como eu falei, eu estou trazendo uma linha do tempo, né? Da minha trajetória aí como mãe e os enfrentamentos que a gente teve, né?
porque eu acho importante que a nossa experiência sirva como porta de entrada, né, para alguém que não saiba por onde começar, né. Então, essa questão do TDAH especificamente, se você está acompanhando aí um pouquinho do Instagram, você já viu a história do meu filho do meio, que é o Igor, que hoje está com 17 anos, e quando a gente começou a perceber alguma coisa de errado, né, com ele tinha só 4 anos. Na verdade, assim, antes disso não tinha como saber muito se aquilo era, se as atitudes dele eram normais ou não, mas desde os 2 anos a gente percebia que alguma coisa não estava se encaixando muito bem. Ele não ouvia direito, a gente teve que fazer vários exames de audição nele, passou por vários processos no otorrino, porque a gente achava que era alguma coisa relacionada à audição. Depois, muito mais tarde, que a gente foi entender qual era o processo que passava com ele. Porém, assim, por mais que a gente visse algumas diferenças, né, as atitudes dele eram diferentes, então a gente ficou só observando até a época da escola, né, começar mesmo a fase escolar. Na fase escolar que foi surgindo as complicações, né? E aí a própria coordenadora, né, pedagógica me chamou e falou, mãe, eu gostaria muito que você procurasse uma psicopedagoga, uma psicóloga, para avaliar o Igor, né? E aí, assim, inicialmente já veio aquele desespero, né? Eu não sabia realmente por onde começar. E como eu sabia a vivência da Bela nessa área, né? E ela vai contar a história dela para nós hoje, e é uma história maravilhosa, muito inspiradora. Eu fui correndo para ela, que já era uma grande amiga, né? Uma irmã da nossa igreja. E aí eu fui correndo pedindo socorro, né? E aí a Bel assim, foi muito pontual, em me orientar e me dar caminhos e direcionamentos, né, de onde que eu poderia começar, do que eu poderia esperar, e isso foi crucial nesse processo, porque quando a gente vê uma situação onde a gente não sabe como agir, e não tem nenhuma identificação daquilo que está acontecendo, a gente acaba se preocupando e ficando desesperada e realmente a gente não vê muita solução, né? E ainda mais agora que a gente tem acesso a tanta informação, você fica perdida no meio de tanta informação. Então, nada melhor do que a experiência para te dar um norte, né? Então, foi isso que a Bel fez comigo, né? Ela me pegou pela mão e falou, Kátia, pode ser isso, vamos por aqui, me indicou médicos nas clínicas, e eu fui atrás de tudo que ela me indicou. E graças a Deus aí, hoje não é dia de contar a história do Igor, mas uma hora a gente faz algo, se vocês quiserem, a gente pode entrar para falar só da história do Igor também, que é uma história também bem difícil, bem complicada, mas que graças a Deus a gente tem alcançado o êxito, um tratamento que já dura 10 anos, né? Ele começou aos 7 anos, agora está com 17, esse ano já completa 18. E foi um processo, ele ainda se trata, claro, nunca deixou de se tratar, mas foram várias fases e hoje, graças a Deus, a gente vê uma melhora muito significativa nele, né? Então, assim, nessa minha história com a Bel, só um pedacinho, né, Bel? Só um pincelzinho. Só a ponta da iceberg. Exatamente. Mas é só para as pessoas se situarem aí a importância que você tem na minha vida, né? Eu sou grata eternamente por tudo que você fez por mim, sempre. Não só nesse sentido, mas sempre orando, sempre me apoiando, sempre me orientando. Sempre foi uma mulher maravilhosa de Deus para mim, assim, que o Senhor preparou como uma mentora mesmo, né? Então é isso. Mas aí, eu queria que você começasse a contar a sua história, a história da Isabela, a história que levou você a ter essa experiência, levou você a ter essa vivência aí nesse tema, né? Então, a minha filha mais velha, de 21 anos, né? Ela tem TDAH, dislexia e DASM. E quando a Kátia me convidou, a minha maior preocupação era ver se ela ia concordar, né, que eu viesse aqui para expor, né? E a Isabela, desde pequena, nós sempre fomos muito transparentes com ela, porque nós entendemos que quando nós pais descobrimos o que os nossos filhos têm, é libertador, né? E nós tínhamos também
que passar isso para ela, né? Filha, existe algo que você é diferente das outras crianças e tá tudo bem, né? Então, começou um pouco como o Igor também, as nossas histórias são muito parecidas, né? A Isabela nasceu prematura, ela tinha crises epiléticas quando era bebê, dormindo, quer dizer, inexplicavelmente. Um aninho tudo normalizou, ficou tudo bem. Foi uma criança que com 4 a 5 anos eu comecei a perceber algumas atitudes meio estranhas, assim, algumas coisas que me confundiam muito. Será que é porque a gente mimou demais? Será que é porque nós colocamos dentro de uma redoma de vidro? Será que a gente... Aonde foi que nós erramos? Então, acho que a primeira pergunta, né, quando você desconfia que seu filho tem alguma coisa que não se encaixa no padrão que a sociedade exige, a primeira coisa é o sentimento de culpa. O que foi que eu errei? Aonde que eu errei, né? E não é isso. Né? Então, nós começamos a investigar e o nosso caminho foi através de uma fono primeiro, né? Porque a Isabela, ela se dispersava facilmente. Eu tinha a impressão que ela não ouvia. Então, eu levei ela no otorrino, fez todos os exames, eram normais, e ele falou para mim, olha, ela pode ser que ela tenha o DPAC, né? Que é a desordem no processamento auditivo central. Ela escuta bem, porém, a informação chega no cérebro dela por um caminho um pouquinho mais longo, algumas coisas tiram o foco dela, a atenção dela, vamos investigar. E foi aí que nós começamos, porque com 4 anos, 4, 5 anos, o TDAH ainda não é muito específico, né? Você não consegue perceber, a não ser que a criança seja imperativa. Porém, com essa idade, toda criança é levada, né? Elas são arteiras, e era muito normal. E aí, quando nós fomos na fono, nós descobrimos, né, é um exame que é feito numa cabine, então, às vezes, a gente confunde muito isso, né, e assim, o DPAC é algo que deve ser investigado por fonoaudiólogas, é feito um exame dentro de uma cabine, onde a criança coloca um fone, num ouvido tem um ruído, do outro lado tem uma música, e aperta uma luz, e assim, é um exame bem difícil, demorou, o primeiro que ela fez demorou uma semana, porque ela tinha um nível de concentração de 30 minutos no máximo, daqui a pouco ela começava a chorar e não podia mais fazer. E aí nós começamos a tratar disso com terapia, com fono. Quando ela entrou na escola, eu percebia que ela não se alfabetizava. No pré, eu percebia que e na época eu era, né, professora, então eu queria ensinar minha filha como eu ensinava os meus alunos. Mas a realidade é totalmente diferente, né? E eu sempre fui muito exigente, primeira filha, ninguém me ensinou a ser mãe. Eu aprendi a ser mãe com a Isabela, né? Então, eu pegava no pé, eu apagava a lição, e aí ela chorava, e aquilo que era para ser prazeroso era uma confusão, era uma loucura. E aí a escola me chamou e falou, olha, eu acho que não é só o DEPAC, deve ter alguma coisa. Só que ela tem 21 anos. Há 15 anos atrás, isso não era conhecido. Isso não, assim, ninguém sabia muito. Estavam começando os estudos, ninguém sabia muita coisa. Não é como hoje, que tem a YouTube, Instagram, a internet. Nós temos acesso à informação. Na época, não. Né? Era assim, contar com a sorte de pegar um médico bom que ia te ajudar. Né? E aí eu comecei a me dedicar, vendo muito, comprando livros, pesquisando sobre pessoas que poderiam me ajudar, levando para médico, e foi que a gente descobriu que a Isabela, né, eu tive que levá-la numa neuropsicóloga, que ela falou, olha, a única maneira que nós sabemos que a Isabela tem é aplicando os testes, né, porque não existe um teste, um exame de sangue, uma tomografia, não, né, são testes psicológicos, né, que são feitos, demora. E aí foi aí que nós descobrimos algumas coisas, né? Então, com informações nossas, como ela reage em tal situação. O que eu percebia nela era assim, às vezes nós tínhamos uma festinha para ir, e ela viu eu arrumando a roupa, ela já começava a ficar muito ansiosa, e aquilo ia dando um negócio, porque ela ficava preocupada com o que ia acontecer, né? E isso me chamava muito a atenção, porque não existe uma regra. Algumas coisas são regra para todo mundo, né? Aquela criança que é mais atenta, aquela que é arteira, aquela que não presta atenção, você fala uma coisa, ela entende outra, que ela nem ouve o que você fala, mas algumas coisas diferentes me chamavam a atenção nela, né? E aí nós começamos a investigar. E a médica falou, olha, ela tem TDAH, né? Um pouco de dislexia, né? E vamos tratar, tem tratamento, né? E no começo, né, quando eu estava no ensino fundamental 1, que eu acho que foi o mais traumático, porque é quando você não sabe o que você vai fazer, a criança,
escola, hoje as escolas são mais inclusivas, antigamente era muito pior, né? As escolas não aceitavam os alunos, então eu sei que muitas mães que estão aqui, né, que eu convidei, passam por isso até com outras, assim, com outras síndromes, outros, né, transtornos, eu sei disso, são relatos que a gente sempre conversa. E aí eu procurei uma escola que era onde eu já tinha dado aula há muitos anos e falei, tem que ser nessa escola, porque lá eu conheço o trabalho deles. E aí cheguei lá, abri meu coração como mãe, que eu acho que é isso que nós temos que fazer. Não apenas pedir a inclusão, né? E aí eu sei que tem escolas que mesmo abriram o coração, a gente chorando, fala, não, aqui a gente não tem estrutura para receber seu filho, né? Porque tá trabalho, gente. Eu dei aula há muitos anos, eu sei que uma sala cheia de alunos, aquele que dá trabalho, ele fica para trás, e porque não tem jeito, a demanda é muito grande, né? E aí a escola falou, não, tudo bem, vamos estudar junto, porque era tudo muito novo, né? E aí ela só daí eu tive que trabalhar algo em mim, que era a frustração. Imagina, eu era professora. Como que minha filha não conseguiu ler com 6 anos, com 7 anos? Como que minha filha tem essa dificuldade? Então, há essa cobrança, né? Então, você lidar com a frustração, com a aceitação, né? Porque em alguns momentos eu percebia que ela sempre foi muito inteligente, mas ela nunca foi imperativa. Ela era mais assim, o déficit de atenção era mais evidente nela, né? E aí a gente teve que trabalhar muita coisa na nossa família, né? Nós daqui de casa, era eu, o Fernando e ela, né? E aí, só que a gente sempre trouxe muita segurança para ela, porque a criança com TDAH, a primeira coisa que ele pensa, que essa criança pensa, é tipo assim, eu sou burra, eu não sei nada, eu sou burra. Porque ele vê todo mundo caminhando e ele não consegue caminhar, né? E aí, esse olhar nosso é muito importante. De falar, não, filha, você não é burra. E né, esses testes que são feitos, tem o teste do QI, que eu não sei se é um padrão fazer isso, mas nós chegamos a fazer. E deu um QI alto. E a própria neuro falou, nossa, normalmente eles têm um QI alto, mas devido a tanta distração, a tanta informação que tira o foco deles, eles não conseguem, né, assumir aquilo que eles precisam assumir, né, da inteligência, vamos dizer assim, né. E aí nós caminhamos, aí era muito difícil para fazer lição de casa, era muito complicado. As provas, né, porque a escola tem um padrão de avaliação. E aí era isso que eu questionava muito. Como que minha filha vai ser avaliada igual todo mundo se ela não é igual a todo mundo, né? Então ela tem as habilidades dela, ela tem as maneiras dela mostrar que ela estudou, porque ela estudava, né? A gente sabe que tem crianças que às vezes não estudam porque não conseguem. E a gente foi trabalhando, e a própria escola foi aceitando, né? Então, muitas coisas a gente adaptou para a Isabela, porque não eram muitas crianças que tinham isso, né? Meio que a Isabela, na escola, eu lembro que na época era ele mais um aluno do 5º ano que apresentava o TDAH. E a escola sempre foi muito, assim, receptiva. Mas eu também era uma mãe chata. Eu era uma mãe que ia lá, marcava reunião, eu levava relatório de médico, eu pedia relatório para médico, relatório para psicólogo, porque eu sempre lutei pela causa dela, né? Porque eu falava, não é possível que as pessoas não estão entendendo o que ela tem e o que nós estamos passando. Então, com muito jeitinho, né? Eu estava sempre lá, gente, não está dando certo isso, né? Vamos por uma interpretação de texto que tinha 3 folhas, e na terceira folha começava com perguntas da primeira folha. Imagina, ela chegava lá e lembrava do que ela lia na primeira. E aí vamos fracionar esse texto, vamos colocar para... E aí ela mostrou que ela sabia. Então, esse retorno foi bom. É isso que a escola, às vezes, não... Ela precisa enxergar. Se a maneira padronizada não dá certo para aquele aluno, vamos mudar. E se der certo, legal, puxa, eu ajudei, né? Então, esse olhar é muito bom. Até aí, ela estava sendo uma medicação, ela só fazia terapia com fono, psicóloga, eu, né, psicóloga, e foi tudo bem, porque eu fui muito resistente com a medicação. Eu falei, meu Deus, minha filha vai tomar um remédio de tarja preta, vai ficar dependente de um remédio. E por opção minha, eu optei até a 4ª série, que na época tinha, né, o Fundamental 1 era até a 4ª série, ela ficar sem. Mas ela tinha uma única professora dedicada, que ia lá, pegava na mão dela, ensinava ela. Quando ela passou do 4º ano para o 5º,
aí foi uma virada que foi bem complicado, porque entra e sai professor a cada 50 minutos, entendeu? Ema, cada um com seus problemas, mais ou menos assim. E aí foi quando ela meio que ficou mal, que ela falava, mãe, o pessoal faz grupo e não me chama, eu sou sempre a última, né? Eu conheci do bullying de hoje, que antigamente não era tanto. E aí a escola foi trabalhando isso, né? Relatava isso. E eu falava para ela, filha, você tem que explicar para eles o que você tem. Como que você sente, como que as coisas funcionam. Porque ela sentava numa... Assim, são tantos detalhes, gente, que acho que uma live não seria o suficiente. Mas vamos supor, ela estava numa sala de aula e o ventilador estava ligadinho ali, ó. Normal para todos os alunos. Ou um amiguinho mexendo na caneta, tec, 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 tec. Para ela, aquilo era o gatilho para ela perder todo o foco dela, né? Onde ela sentava, sentar na frente, sentar no meio, não sentar perto de parede. Então, isso tudo a gente foi aprendendo, né? Aprendendo a lidar e orientada, claro, por sim, profissionais. E aí, quando ela foi para o Fundo 2, o médico, eu fui no médico e falei, doutor, não está dando mais, está dando efeito. Ele falou, porque precisa da medicação, né? Porque algo no cérebro dela falta e a medicação repõe, né? E aí foi uma virada de chave, né? A gente começou com a Ritalina, como todos, né? Quem faz o uso sempre começa com a Ritalina LA, né? E começamos a usar e foi extraordinário, porque em 20 minutos ela já está concentrada, né? E aí foi o Bel, fundamental. com relação, porque eu acho importante a gente frisar essa questão da medicação, né? Porque Sim, eu acho que todo pai e mãe, bom, para quem não sabe, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes a criança, a pessoa pode ter a hiperatividade, que é física, ou não. Ela pode ser hiperativa ou não, pode ser só desatenta, né, predominantemente desatenta. Porém, é um transtorno neurobiológico. O que significa isso? Que não é uma coisa psicológica, ela é neurológica. Então, isso já é provado cientificamente, não tem dúvidas quanto a isso, né? Porém, o diagnóstico não é feito com o exame, como a Isabel falou. Não tem como você fazer uma tomografia computadorizada, por exemplo, e está lá o déficit de atenção, não dá para saber. Mas o cérebro daquela criança, daquela pessoa, ela não desenvolve os neurotransmissores necessários, né? Ela não consegue dar conta de organizar os neurotransmissores, né, no cérebro dela. Então, assim, por que a medicação é importante, né? Na maioria dos casos. Muitas vezes, o déficit de atenção é como um espectro autista, por exemplo, que existem, né? Como se fala? Existe uma cadência mesmo, né? Então, assim, não é uma coisa que é igual para todo mundo, né? Pode ser leve, pode ser moderado ou pode ser mais grave. Então, às vezes, a pessoa pode até viver sem a medicação, sem o remédio e tudo mais, mas, via de regra, vai precisar da medicação. E também queria fazer uma aspas aí, que eu acho muito importante a gente lembrar disso também, que o TDAH sempre vem com o casamento de uma comorbidade. Infelizmente, essa é uma realidade. Geralmente tem associado o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, vem associado à depressão. Essas duas comorbidades é o que o Igor enfrenta. Na verdade, ele não toma nenhuma medicação para o déficit de atenção em si. Ele toma para depressão e para ansiedade, mas que são causadas pelo TDAH também, né? Então, assim, isso também controla um pouco da questão da desatenção e tudo mais. Então, assim, acaba que não fica numa medicação só, né? Mas é importante, porque eu também enfrentei essa questão muito como um monstro, como um bicho de sete cabeças. Quando eu tive que entender que meu filho ia precisar de remédio, não, gente, eu cheguei de verdade, ele fez um tratamento, assim, mais de um ano com fitoterápicos, que eu acho maravilhoso, e eu sou super, né, super da onda natureba mesmo. Não sabe disso quem me conhece. Mas, gente, ajuda, mas não resolve. Então, assim, quando eu tive que aceitar o fato de que ele ia ter que tomar um remédio realmente controlado, um remédio, né, que existe existem contraindicações, né, então, mas não tem como você, é como se você, um diabético, se não tomar insulina, ele vai sofrer, pode até morrer. Tem consequências ele não tomar.
é a mesma coisa, porque assim, ele não afeta, pode não afetar o organismo, mas ele vai afetar todo o funcionamento da pessoa, todo o desenvolvimento dela. Então, é muito sério essa questão, né? Mas pode continuar, que eu queria Exatamente. fazer massas aí. E assim, né, quando o médico, eu fui falar com o médico, ele falou, olha, Isabel, tá na hora de ela tomar a medicação. Aí ele me chamou a atenção para duas coisas. Ele falou assim, você tem noção de quantos leões a sua filha mata sem a medicação? Você tem noção? Desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir? Primeira coisa. E segunda coisa, então assim, é caso e caso, tá? Tô falando o testemunho da minha filha, daquilo que eu fui orientada. E ele falou assim, outra coisa que é pior, se a criança ela tem a necessidade da medicação, se isso não for feito, ela vai ter outras coisas, como depressão, ansiedade, outras coisas vão desencadear. Mas não só isso. Ela vai ter uma predominância, né, de compulsão por algo, né, ou por comida, ou por compras, ou até por drogas. Então, é importante ser acompanhado com o médico, né? Não é só assim, meu filho tem TDAH, beleza, vou dar a Ritalina para ele, daí daqui 2 anos eu volto lá. Não, é importante periodicamente ter o acompanhamento, porque é meio que uma linha do tempo. E a criança, conforme ela vai crescendo, aparecem outros tipos de coisas, né? Por exemplo, aquilo que ela apresentava na infância, a adolescência ficou diferente. Já tinham mais hormônios, né? Mexia com toda a parte hormonal dela. Então, foi importante esse acompanhamento, né? E aí, eu falei, bom, vamos fazer um teste. E aí eu dei a medicação. Eu lembro como hoje eu estava na minha casa e meu interfone tocou, era uma visita, não lembro quem era. E na sala estava cheio de brinquedo, de jogo, de um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, arruma rapidinho. Que o fulano chegou e fui pro banheiro para poder fazer isso com a meus dentes, tirar meu pijama. A hora que eu voltei, a sala estava toda organizada, os bonequinhos, os sapatinhos. Eu falei, gente, o que esse remédio faz, né? E aí ela tomou por um tempo. E aí, quando ela passou da adolescência, né, para o ensino médio, aí nós mudamos de medicação, a gente foi pro Venvance, né, porque realmente vai ficando mais difícil, né? Hoje a gente tem muitos adultos que têm TDAH e que foram descobrir agora, né? Depois de adultos mesmo, né? Porque em conversa eu assim, comento como que ela é, porque hoje ela é uma adulta. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu acho que eu tenho isso, sabia? Vai, investiga, e daí começa a tomar medicação. No começo não é fácil, o corpo demora uns 15 dias aí para poder, né, se acostumar. Mas depois é qualidade de vida, né? Então, isso eu acho importante, né? Porque é uma coisa que você vai ter que lidar para o resto da vida, né? Então, hoje, ela fez o ensino médio e eu lembro como hoje nós somos uma médica e a Isabela estava na época de prestar Enem, faculdade, e ela falou, não, mãe, eu não vou prestar escola pública, porque ela tinha medo, ela falou, eu não quero me frustrar, então eu vou fazer o Enem e vou prestar uma faculdade particular. E eu respeitei, que eu acho que é muito importante você respeitar a vontade dele, né? Porque a gente perguntava para ela, Isabela, o que você vai ser quando você crescer? Eu vou ser dançarina, eu vou dançar. Ela não tinha na cabeça dela o que queria ser. E eu falava, meu Deus, o que será que vai ser da Isabela? O que será que ela vai escolher, né? Enfim. E aí eu lembro que nós fomos nessa médica, e a médica com um computador, e falando um pouquinho da Isabela, ela falou, olha, eu descobri que eu tinha TDAH quando eu fui fazer medicina. E a Isabela ficou surpresa, falou, nossa, mas você é médica, como se fosse um problema, um impeditivo, porque você tem TDAH, você ser um profissional, né? E ela falou, claro, porque a tecnologia hoje me ajuda. Ela falou, você acha que eu sei todos os antibióticos? Tem uns que eu sei, tem outros que eu tenho que pedir ajuda aqui. E aí parece que aquilo despertou nela, assim, tipo, nossa, então eu posso ser uma profissional. E aí ela foi prestar o Enem e eu fui atrás dos direitos dela, como sempre eu fiz, gente. Hoje eu sou associada em várias instituições, tem um monte de gente aqui no Instagram, mando direct pro pessoal, eu vou atrás dos direitos dela. E falei, não, vai prestar o Enem, mas se você prestar o Enem igual todo mundo, não vai dar ruim. E aí ela teve direito a uma sala separada, tinha um auxiliar para poder ler para ela, caso ela necessitasse da leitura, da prova. E para nossa surpresa e para nossa alegria, surpresa não, porque a gente sabia do potencial dela. Ela foi muito bem na redação, tirou uma nota muito alta e aquilo mostrou para ela assim, tá vendo? Você é capaz.
né? E aí hoje ela faz faculdade de psicologia, né? Um curso super assim, que é a cara dela, ela ama tudo que ela faz. E às vezes o TDAH tem muito disso, né? Muitos pais falam para mim assim: ah, para estudar é um preguiçoso, mas dá um videogame na mão dele, dá uma bola para ele vai jogar. Porque é o foco dele, é o hiperfoco, né? Aquilo que ele gosta, aquilo que ele vê, que ele consegue fazer bem feito, e aquilo traz prazer, né? Então, isso confunde muito, realmente, a gente, né? Mas, e hoje ela faz, né, psicologia, a gente vai atrás dos direitos dela ainda na faculdade, né? Porque a gente tem uma lei aí que protege as crianças com TDAH, com dislexia, com autismo. Nós temos essa lei e temos que fazer ela ser cumprida, né? Então, na faculdade, assim, algumas coisas vão mudar para esse ano aqui para adultos, né? Eu tenho acompanhado algumas coisas, não só na parte de estudos e faculdades, em concurso, mas também no trabalho. Ainda não foi ainda sancionado nada, mas tem aí umas leis que vão ficar realmente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí nós fomos na faculdade. E aí ela falou, mas agora eu vou na faculdade, mas eu vou ter que contar a minha história para o meu coordenador, né? É muito difícil, eles têm que se expor. Imagina, né? Eu vou ter que ir lá na frente do coordenador expor, né? E aí eu falei, não, mas eu vou, para mim não é problema algum, você pode ter 30 anos se precisar, e eu vou junto, sim. Daí nós fomos, o coordenador foi um querido, e nós explicamos, porque ela estava fazendo a prova igual de todo mundo. Eu falei, mas assim, imagina, a faculdade vai ter coisa diferenciada, gente, não dá, né? Muito aluno e tal. Mas aí o que ele falou? Não, ela tem que colocar lá no cabeçalho da prova dela que ela tem, quais os sítios que ela tem. TDAH, dislexia, debate. Quando o professor for olhar a prova, ele tem que olhar e avaliar o aluno dentro daquilo, das possibilidades dele. E isso também para nós foi assim, um prêmio, né? Porque graças a Deus ela começou super bem, está já no 7º semestre, vai começar a fazer os estágios dela. E o que eu sempre falo para ela, né? Deus tem um propósito na vida da gente, tem um plano, precisou a gente passar por todo esse percurso, né? Recalcular rotas várias vezes, mas Deus tinha um plano. E hoje eu vejo essa live como uma oportunidade, né? Porque nós sabemos que nós temos muitos profissionais bons, que a medicina está cada vez mais avançada, mas nós precisamos ser pais presentes, pais que lutam pela causa dos nossos filhos, não é porque cresceu, não é porque é um adulto que a gente vai largar, não, a gente tem que ajudar, né, para que eles sejam bem-sucedidos. E principalmente, assim, a confiança em Deus, né? Porque Jesus, ela tem uma história linda, talvez fica para um outro dia de live, né? Uma história muito marcante, assim, de milagres, né? E hoje eu sinto muito orgulho de quem ela se tornou, né? Porque ela poderia ter desistido. Eu poderia ter desistido. Eu poderia ter falado assim, quer saber? Deixa pra lá, dá muito trabalho, entendeu? Então, é isso que eu queria falar, né? Se você está passando por isso, faça isso com muito amor, com muita perseverança, não desista do seu filho, lute até o fim. Ele tem direito, graças a Deus, hoje nós temos muitos direitos, é só ir atrás, né? E realmente a gente consegue ser ouvidos, né? A gente sabe que às vezes o dia a dia, a teoria é linda, mas a prática é bem dolorida. Mas quem tem boca, fale, grite, né? Porque é algo que eu não desisti. Foram 21 anos e estamos juntos, né? E eu tenho certeza que vai ser bem. As pessoas não entendem, não sabem, né? É que quando você é mãe de um TDAH ou outra síndrome de transtorno, você vive em função daquilo entre aspas, né? Daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, porque ele vai demandar muito mais atenção. E a gente, por exemplo, você, a gente não tem só eles de filho, né? A gente tem outros filhos. E muito mais, né? Mas, assim, a gente tem que se dividir, né, entre aquela demanda que aquela criança traz e os outros filhos. Isso também é muito difícil. E, assim, você lidar com o TDAH é exaustivo, né? Assim como uma criança autista, outras síndromes também
é exaustivo, mas o TDAH é algo que você precisa estar sempre atento, você precisa estar sempre presente, né? Muitas vezes me perguntaram como que você consegue, como que você aguenta. Assim, Deus, ele capacita a mãe, né? O pai, a família, seja quem for, ele capacita, porque ele sabe o que que a gente vai, né? O que que a gente está desenvolvendo naquele filho, né? E assim, o que me dá um conforto, um consolo é que eles, por exemplo, o Nicolas, que é o meu filho mais velho, hoje 22 anos, ele tem epilepsia. Então, assim, o Igor tem TDAH, o Nicolas tem epilepsia. O Nicolas desenvolveu epilepsia já adolescente, já com 15 anos. Mas também era outra demanda grande, séria e grave também. Toma medicação, então, nossa, como é, né? Como é que se faz? Mas o que Deus colocou no meu coração foi exatamente que eles nasceram com uma marca, né? E que essa marca era para um propósito, né? Como você falou, eles têm, não é que eles, muitas pessoas falam, você é uma mãe especial. Eu não sou uma mãe especial, eu sou uma mãe normal, uma mãe comum, que tem uma demanda um pouco mais drástica, um pouco mais pesada do que a maioria das mães, porque eu preciso lidar com coisas que as mães comuns, típicas, não lidam, né? Você também. E outras mães também, né? E outros pais. Mas o que eu creio e sei que vai acontecer é que essas marcas que eles carregam vão fazer diferença nessa geração, né? Porque Deus escolhe os improváveis, escolhe os incapazes aos olhos humanos, né? Porque uma criança, por exemplo, como o Igor, que aos 9 anos ele não sabia ler e escrever. Ele foi alfabetizado desde os 6 anos, que estava numa escola particular, uma ótima escola, mas ele não conseguia ler e escrever. Hoje ele escreve, assim, com dificuldade ainda, com certeza, mas ele tem cadernos e cadernos. Escreve devocionais, escreve texto, escreve música. Então, assim, hoje ele já está no 3º ano do ensino médio, né? E eu, sinceramente, cheguei a pensar que ele não fosse nem concluir o ensino fundamental. Eu vendo ele já na reta final e os professores elogiando ele não tira notas maravilhosas, ele tira boas notas. Que para o TDAH, no nível que ele tem, é algo extraordinário, né? E o médico dele, que é uma graça, assim, um fofo, ele é cristão, e ele sempre fala, Igor, o seu tratamento, ele dá certo porque o Senhor está na sua vida, o Senhor Jesus. Então, assim, eu tenho muitos pacientes que eu dou, às vezes, o tratamento muito parecido com o seu, porque a situação é muito parecida, mas não tem o mesmo resultado. Porque o seu posicionamento em Deus, a sua vida, né, com Ele, você se dedicar a Jesus, você ter uma intimidade com Ele, faz toda a diferença, né? Então, eu creio que a vida deles foi separada por Deus para algo maior, né? Algo mais poderoso. Não só porque eles tinham que nos ensinar alguma coisa. Porque eu sempre falo, né, Senhor, eu sei que o Senhor me deu o Igor, me deu o Nico, me deu a Rafa, para me ensinar muita coisa. Mas não é só por isso, porque eles também têm uma demanda no reino de Deus, né? Eles têm um chamado, eles carregam algo que vai impactar essa geração, né? Eu creio que tudo que Deus fez e todas as marcas que eles têm é para isso, né? Para gerar algo. Né? Então, eu creio que esse é o maior testemunho de todos, né? Sim, exatamente. É algo que a gente não entende, né? Hoje, assim, eu vejo a minha filha com 21 anos, tudo que ela superou, né? Porque a gente está falando aqui, acho que 1%, né, do que eles passaram, mas o quanto que eles também não sofreram, porque as pessoas não entendem, né, algumas coisas, porque não está enquadrado, né, naquilo que a sociedade espera, né, e, assim, quando você fala tudo isso, né, o que vem na minha cabeça é que quando eles sabem quem eles são em Cristo, a identidade deles é revelada. Então, eu conheço o Igor, a Isabela e outras pessoas que eu conheço, eu vejo o olhar deles para o outro, né? Então, assim, não como mais um número,
mas é assim, a identidade deles, porque se ele olhar e escutar o que a sociedade fala dele, eles não vão se reconhecer, mas o que importa para eles é quem Jesus, né, o chama, pelo nome, né, assim, a verdadeira identidade deles, né, ser realmente reconhecido, quem eu sou em Jesus, em Cristo, né, às vezes eu falo muito com a Isabela isso, você vai ser uma psicóloga, qual é o seu propósito? Não é só ser um CRP, qual é o seu propósito quando você entrar numa sala com uma criança, quando você falar com pais que estão perdidos, porque assim, existem casos até de separação entre pai e mãe, porque o pai, muitas vezes, ele acha que aquela criança é um folgado. Esse menino é folgado, eu era assim também. Ele é preguiçoso, é um relaxado, né? Então, assim, existe tudo isso, né? Dentro realmente do padrão familiar, acaba, mexe com tudo, né? Então, realmente, nós temos que falar muito, né? Hoje, se você procurar no próprio Instagram, você vê profissionais, pessoas assim que realmente vêm para poder somar. Então, isso não é um problema, mas falar sobre isso. Não tem um problema algum de falar sobre isso, né? De falar, né, sobre a minha história. Muito pelo contrário, para mim isso é muito gratificante, né? Falar assim, realmente até aqui o Senhor me sustentou, porque tinha horas que eu achava que eu ia morrer, né? Que eu ia ficar, que não ia dar mais, né? Mas não, dá. É Dá sim. verdade. Tem nome agora, né, Bel? Fala assim, de Não foi boa, fácil. né? Não foi Mas só fácil, Deus não. sabe, né? Quando segura com a lágrima, a gente tá, nossa, dá vontade de chorar. A gente estava Tem. conversando em off, né? E a gente falou que as nossas feridas, né? Elas têm que servir para trazer o bálsamo para muitos, né? Porque elas não podem ser desperdiçadas. Esse é o propósito desse canal e por isso que a gente está tocando nessas questões que são feridas que foram abertas em nós, curadas e que Sim. hoje vão servir para que outras pessoas possam ter acesso a esse bálsamo também, que vem de Deus. Eu sempre falo, todas as vezes que eu estava em desespero, sem saber para onde correr, sem ter um caminho, e falava, Senhor, até recentemente, quando esse médico que ele está agora, né, doutor Isaac, surgiu aí na nossa vida, eu estava desesperada porque ele estava numa depressão muito grave mesmo, e eu já não tinha mais para onde correr, e eu não sabia aonde buscar, né, uma solução. E orando ao Senhor, falando, Senhor, dá um caminho. E o Senhor preparou esse médico, e quando a primeira vez que a gente conversou com ele, a abordagem dele, ele fica muito tempo assim comigo, conversando, como se fosse um psicólogo, sabe? Ele é psiquiatra, mas ele conversa mesmo, orienta, aconselha, ministra. Nossa, ele é uma bênção. E eu falei, Deus, só pode vir do Senhor, não tem por onde, porque todo esse caminho, desde lá de trás, o primeiro médico que você me indicou, a clínica e tudo mais, foi tudo o Senhor direcionando, sabe? Então, assim, a gente precisa depender dele em todo tempo. E ele nos ajuda, ele faz um caminho no deserto, ele faz, né, um caminho de milagre. E se ele dá algo para nós, é porque ele vai nos dar o respaldo necessário também, né? Para que a gente possa arcar com tudo aquilo. Então, às vezes a gente fala, poxa, Senhor, eu não sei como fazer isso, mas se ele nos deu esses filhos que ele nos deu, da forma que eles são, é porque ele vai nos dar caminhos também, né? E vai nos dar todo o respaldo que a gente vai precisar para ajudá-los, para orientá-los, para fazer o melhor, né? Que a gente possa fazer. Eu queria, assim, eu não sei se alguém vai querer fazer alguma pergunta, porque eu queria que você fizesse aí uma mensagem final. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim também que tenha visto nos comentários. Se alguém quiser perguntar, se alguém quiser tirar alguma dúvida, aproveita agora. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Vai, né, Kátia? Está gravado, sim. Nós vamos salvar aqui, aí vai ficar para você compartilhar depois. E assistir de novo, se quiser. Bom, queria que você deixasse aí uma mensagem para os pais, né? Nessa situação
ou em outras situações parecidas e semelhantes, que também são desafiadoras, né? E qual que é, assim, o papel mesmo, né, dos pais nesse processo, o que a gente, como pai, não pode abrir mão, o que a gente deve fazer se a gente se vê numa situação como essa, né? Às vezes a criança é pequena ainda, mas às vezes já é grande, às vezes já é um adolescente, né? E eu acho que é ainda mais difícil, graças a Deus, e os nossos estão no caminho certo, né? Mas muitos não estão, infelizmente. E muitos vão buscar, como você falou, os subterfúgios, né? E vícios, e drogas, e coisas tão terríveis, né? Porque eles têm mesmo um desespero, né? Uma dificuldade de lidar com as coisas. Aquilo é tão doloroso que com a cara limpa não tem como, né? Então, só sendo um filho do Senhor mesmo, servo de Deus, para conseguir passar por tudo isso e não sucumbir, né, a essas tentações todas que a gente vê, né? O que você tem, assim, para compartilhar, para a gente poder arrematar tudo isso? Eu vou só responder aqui a Fabiana, minha prima querida, Fabiana Abreu, ela está perguntando como devo saber se meu filho tem TDAH. Oi? Então, você vê alguma pergunta, você fala, porque algumas passou direto, eu não consegui ver. Ah, tá. Então, normalmente, o caminho que eu percorri foi por uma neuropsicóloga, tá? No caso de crianças, eu fui por uma neuropsicóloga, eu acho que do adulto também, embora a gente vê muitos adultos procurando psiquiatra, e o psiquiatra já dá medicação só por alguns sintomas que é falado, só que o caminho, assim, ideal não é esse. O caminho ideal é uma neuropsicóloga, onde você vai fazer uma consulta, né, detalhar tudo que você percebe que pode ser, e aí ela vai realizar os exames e vai te dar um feedback daquilo que realmente deu nos exames. Após isso, ela te encaminha para um psiquiatra para ver se deve tomar medicação, se não. Então, é um trabalho junto aí. Agora, quando é adultos, eu também aconselho ir também pela neuropsicóloga, porque eu acho que ela tem um olhar diferente, né? O psiquiatra é um médico, né? Então, ele vai ter uma consulta lá com você e vai te receitar uma medicação. Ela não, ela já tem um olhar diferente. Eu acho que esse é o caminho, tá? O que eu tenho que falar para vocês, né? Primeira coisa, a Kátia falou muita coisa já, eu acho que eu faço, né, delas as minhas palavras. Primeira coisa, descobrir o que o nosso filho tem é libertador para nós e para a criança. Então, não tenha medo, né? Porque às vezes a gente fala assim, não vou mexer nesse desespero, não, deixa assim, não. Põe a mão, vamos ver, porque quanto antes você começar o tratamento é melhor, né? Para que não fique, para que ele não sofra tanto, né? Para depois de adulto descobrir o que ele tem. Importante, hoje muitas mulheres trabalham, a gente acaba terceirizando a educação dos nossos filhos, dos professores, para a escola, que a gente está trabalhando. Ok, mas assim, o seu papel de mãe não pode ser terceirizado, de pai não pode ser terceirizado, é olhar, é sentir a dor, é ouvir, né? Hoje nós temos muitos adolescentes, muitas crianças e adolescentes ficam muito na tela, então eles estão dentro de um mundinho dele, a gente tem visto que isso é muito preocupante, porque antigamente eles colocavam para fora o que eles estavam sentindo, hoje não, hoje eles se isolam, e se a gente não tiver um olhar para isso, pode ser tarde demais. Então, realmente, mesmo que nós precisamos trabalhar, ser pais presentes, né? Ter um olhar. Eu tenho 3 filhos, a Kátia também tem alguns, né? E cada filho demanda um olhar. Não é geral, bater o olho em todo mundo. Não, cada um tem uma personalidade, tem um jeito, tem uma demanda diferente. Então, olhar, escutar, ouvir é muito importante. E, acima de tudo, realmente é você estar nos pés de Jesus, porque muitas vezes a gente procura solução na medicina, procura solução na psicologia, solução em pessoas, e elas são limitadas
conquistadas. Elas têm até algo para dar. Depois daquilo, é só Deus. Então, que você verdadeiramente possa entregar a sua vida, a sua família, a situação dos seus filhos, do seu filho, na mão dele. Porque, como a Kátia disse, se ele deu, ele vai ajudar a cuidar. Ele vai te dar estratégia, tem coisas que tem, às vezes fala assim, nossa, é coisa de mãe, né? Como é que ninguém pensou nisso? Parece que você desperta. É o Espírito Santo, né? Que está falando, olha, presta atenção nisso, faz isso aqui, vai ali. Então, assim, esteja sensível à voz do Espírito Santo, né? Ouça o que realmente ele tem para te dizer, né? Porque saia dos padrões normais, tenha uma experiência. Eu tenho certeza que se você se permitir, né? Você vai ter experiência maravilhosa. Então, assim, eu quero me colocar à disposição de todos vocês. Aí temos 22 pessoas nos assistindo. Podem me procurar a Kátia, a gente está aqui, né, para poder ajudá-los no que vocês precisarem nesse tema. E estamos aí, gente. Tenha outras lives aí para que a gente possa realmente estar compartilhando com vocês aquilo que Deus fez, né? Porque, como a própria Kátia disse, né, o filho dela, a minha filha, era improvável ter dado certo, né? Poderia ter dado tudo errado. E Deus foi lá e falou, não, vai ser desse jeito. Quem nos sustenta é o Senhor. Porque as nossas forças, a gente cansa, a gente quer desistir, mas o Senhor nos fortalece. Então, que você possa receber isso no seu coração, no seu espírito, né? Tem jeito, sim. É apenas uma fase. As fases vão passar, faz parte do processo. A gente passa por processos. E para cada processo ser finalizado, precisa passar por ele, né? Ninguém vive no deserto. O deserto é lugar de passagem. Você passa por ele para chegar em algum lugar. Então, acredite nisso. Né? A gente não está falando de algo que a gente ouviu falar, a gente está falando de algo que nós vivemos até hoje ainda, né? Então, eu quero agradecer, Kátia, imensamente por esse convite. Foi um prazer estar aqui trocando com você essa figurinha, essa experiência, e que Deus abençoe aí o seu canal, que você possa, né, ser realmente um instrumento de Deus para alcançar tantas outras famílias com tantos outros temas, né? Você seja a resposta para muitas famílias, muitas mães aí que procuram. Amém, amém. Eis-nos aqui, né? A gente está nesse processo, todos nós, né? Eu creio que é o tempo de nós despertarmos mesmo para sermos esse pai segundo o coração de Deus, né? Porque os nossos filhos, eu particularmente creio que eles são a geração escolhida para preparar o caminho de Cristo, né? Então, eu creio que nós temos que ter uma atenção ainda redobrada, né? Com relação a eles, e realmente começar a ver com os olhos de Deus quem eles são, né? Então, tudo que nós pudermos fazer, e mais um pouco ainda, para dar todas as ferramentas que eles precisam para ser quem eles têm que ser em Deus, é esse o momento, né? Nós temos sido chamados para isso mesmo, eu creio nisso. Os pais dessa geração têm sido chamados para isso, né? E enquanto você falava, que eu fui lembrando de vários episódios, e realmente precisava de outra live para falar, mas é engraçado que, assim, a gente lembra de coisas traumáticas que a gente viveu, mas hoje com muita gratidão, né? Então, assim, eu particularmente quero deixar, assim, como testemunho, e o que a Isabel falou é exatamente isso. Não é o fim, não um diagnóstico, não é tipo assim, né, o fim de tudo, pode desesperar, se sabe lá, as coisas mudam, as coisas se transformam, eles vão crescer, eles vão alcançar lugares altos, eles vão ser quem tem que ser, né? Então, assim, não se desespere. Respira, confia no Senhor, faz a sua parte e Deus vai fazer maravilha, você pode ter certeza disso. Nós somos a prova viva disso, né, Isabel? A gente Isso aí. filhos onde eles estão. Eu me lembrei quantas vezes, quantas reuniões de escola eu saí de cabeça baixa, humilhada, entristecida, envergonhada, porque era sempre uma bomba, né? Todas as vezes que eu era convocada na escola, era sempre para ser humilhada. É cruel. E hoje, assim, quando eu vou na escola, os professores,
todos os coordenadores, é unânime, os elogios, sabe, as palavras de incentivo, por causa da mudança. Então, assim, vale a pena a nossa semeadura, né? Pode ser que vai demorar para você colher, que nem eu demorei para colher, estou colhendo agora, depois de tantos anos. Mas hoje os frutos estão sendo muito doces, porque eu vejo que realmente valeu a pena todo o esforço, e foram muitas portas que eu bati também, como a Isabel, muitas clínicas, muitos tipos de tratamento diferentes, e N coisas. Mas hoje a gente vê realmente a mão do Senhor sobre tudo isso, né? Então, eu quero te agradecer, principalmente eu, né, por você ter se disposto a estar aqui falando, né, sobre tudo isso. E que realmente as pessoas possam despertar para isso, né? Que seja uma luz aí no fim do túnel, pelo menos para trazer uma esperança, né? Uma perspectiva de que as coisas vão melhorar. É isso Vai aí. dar bom. É isso aí. Tá bom, gente. Obrigada. A professora Glaucia só fez uma pergunta para eu falar um pouquinho sobre a importância da parceria, família, escola, igreja e sociedade, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho, mas acho que vale ressaltar. Eu acho que a família, ela tem que ser presente na vida dos filhos, não só a mãe, né? Porque muitas vezes a mãe carrega essa, não é um fardo, mas carrega, né, essa obrigação, e não, tem que ser a família, né? E assim, a criança saber, ó, a mamãe vai lá na sua escola para falar isso, vai falar isso. Claro, a gente tem que realmente filtrar muita coisa, mas a criança tá lá dentro, sabe assim, poxa, a minha mãe veio aqui, né? E é claro que a escola, ela precisa, eu acho assim, quando você assume, você sabe do que você está falando, né? Você também tem que estudar, você tem que conhecer quais são os seus direitos, né? Então você chega na escola e você tem que falar, olha, eu sei que é direito meu, da minha filha, fazer isso, 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 isso. Por que não pode ser feito assim? Né? Hoje não é tão. Antigamente não tinha voz, chegava, falava para a pessoa, hoje não, hoje nós temos mais voz, né? Porque a sociedade, ela está aí com muitas cobranças, é muito difícil ser criança, é muito difícil ser adolescente, é muito difícil ser adulto, né? E ainda mais tendo algum transtorno ou algo que te diferencia de todo mundo. Então, assim, eu acho que trabalhar junto, né? Principalmente igreja, né? A gente está junto, a gente está um ajudando o outro, somos muito mais fortes, porque juntos nós somos mais fortes, né? Então, realmente, assim, não achar que você está sozinho, né? Tem você e um monte de gente. Então, eu indico que você participe, né, de associações de TDAH, tem mães de TDAH, né, tem algumas, eu posso depois até colocar aqui algumas páginas que eu sigo, algumas pessoas assim, sérias que eu sigo, que informação é tudo para nós, né, então você sabe do que você está falando, você sabe do que você está cobrando, né, e eu acho que não terceirizar, né, porque é teu filho, então é você que tem que lutar por ele, não terceirizar, porque não adianta. Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder. Se a Kátia quiser completar. Não, só que eu não sei quem viu o post que eu coloquei sobre a prova do IVA. Faz vários anos essa prova, sim. né? O posicionamento dos professores, a coordenação da escola. Você vai encontrar todo tipo. Você vai encontrar. Ele teve professores que, assim, eles deixavam nítido o ranço que eles tinham dele, e que eles não iam se envolver, e eu não tornei eles meus inimigos. Sim. Eu simplesmente respeitei, porque a gente tem que ver como pais que as pessoas não são obrigadas, né? Apesar de serem professores, eles vão ter que cumprir com o papel deles, óbvio, mas eles não têm obrigação de tratar seu filho como o filho deles, não. E a gente não tem que cobrar isso dos professores. E muitas vezes, assim, na defesa do filho, a gente acaba entrando em embate com a escola, e isso não é legal, porque você tem que fazer da escola a sua aliada. É verdade. Né? Então, assim, a parceria, né? Eu já tive motivos suficientes para ser inimigo, mas eu falei, não, eu não vou fazer isso. Então, assim, isso é muito importante, a gente ser aliado dos professores, da escola, ter um canal aberto, explicar sempre. E, assim, vai
ter sempre aquelas pessoas que não vão cooperar. Né? Gente, E outra, né, Kátia? Procurar a escola que atenda a sua expectativa.